tema é filhos ou criaturas de Deus. Eu queria começar lendo a Bíblia com vocês em João 1, versículo de número 12 e 13. Coincidentemente, esse versículo nós pregamos a semana passada, mas eu quero ministrar para você e ampliar um pouquinho a visão daquilo que nós já falamos no culto domingo passado. João 1, 12 e 13 diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Agora vamos abrir a Bíblia em João 3, versículo de número 3, outro versículo muito importante, que diz assim: Jesus, quando estava conversando com Nicodemos, ele diz assim: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém? Agora vamos para Romanos 8, versículo de número 14. Romanos 8, 14. Porque todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Amados, quantos de vocês já ouviram a expressão assim? Quando alguém vai fazer uma compra que não estava programada, ou ela quer passear, ou ela quer ir num restaurante caro, ela diz assim: olha, eu também sou filho de Deus. Você já ouviu isso? Ah, mas eu também sou filho de Deus, eu quero comprar, eu quero me dar esse presente. Então aí ele vai e usa a justificativa: não, eu comprei isso para mim porque eu mereço. E é interessante que essa expressão, ela carrega em si uma ideia de que nós merecemos e por isso nós compramos para nós mesmos, ou nos damos uma folga, ou saímos para passear, por causa da intenção ou do pensamento de que, já que eu sou filho de Deus, então eu também mereço alguma coisa. Mas se você analisar biblicamente no Novo Testamento, você vai perceber que nós não somos filhos de Deus porque nós somos bons. Nós somos filhos de Deus porque Deus, Ele agiu de misericórdia conosco. E eu li esses versículos aqui para que você pudesse perceber o quão maravilhoso é esta realidade, ser chamado filho de Deus. O quão maravilhoso é a gente poder contar e crer, porque todo aquele que é filho de Deus, ele tem algo dentro dele, ele tem um Espírito Santo que clama, Abba, Pai. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque existe um Espírito dentro de você clamando, dizendo, Abba, Pai. Existe algo que eu não consigo explicar. Você sabe por que eu não consigo explicar? Porque é algo espiritual, existe algo dentro de você que necessita de Deus, e é por isso que você vem numa conferência, é por isso que você ouve palavras, é por isso que você adora Deus, porque existe algo dentro de você. Só é filho de Deus aquele que deseja Deus, só é filho de Deus aquele que transformou a ponto de desejar a presença de Deus. Ora, para o ímpio isso tudo é muito confuso, isso tudo é muito ruim.
Mas aquele que é de Deus, ele ouve a palavra, ele fica sedento, ele quer mais, ele quer transbordar. Hoje, irmãos, nós ouvimos sobre avivamento. Ontem à noite, com o pastor José, ouvimos sobre avivamento. Estivemos ouvindo sobre a importância disso. A pastora Tânia falou sobre a graça de Deus. Isso é tremendo. Mas eu queria que você hoje entendesse que existe algo dentro dos filhos de Deus que clamam por sua presença, sabe? E eu acho interessante que domingo passado eu estive pregando sobre o privilégio de ser filho de Deus, e eu usei um outro texto na palavra do Senhor. Vamos lá comigo em Efésios 1, versículo de número 3 a 6. Efésios 1, do 3 a 6 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Sabe o que eu acho interessante? Toda vez que a Bíblia fala sobre Deus, sobre Jesus, ela usa a qualidade ou artigo em maiúsculo. Então, quando aqui você vê, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado. Esse amado, você pode observar que ele está em A maiúsculo, o que significa é que nós somos agradáveis a Deus em Jesus Cristo. Amém, irmãos? E por que é importante nós entendermos isso? Porque não vai entrar ninguém nos céus que não seja filho de Deus, irmãos. Toda criatura terrena ficará, mas do céu só entrará filhos de Deus. E a Bíblia diz que nós temos um espírito dentro de nós que testifica que nós somos filhos. A Bíblia diz que Ele nos predestinou, Ele nos elegeu, Ele nos escolheu para que sejamos filhos. E agora, nesses versículos aqui, nós vemos que, no versículo 5 ele diz, nos predestinou para sermos filhos de adoção. É interessante que, se você olhar na cultura de Jesus, na época de Jesus e na época dos apóstolos, ser adotado não era uma coisa inferior, não era uma coisa ruim. Ser adotado era uma honra, porque o filho, ele poderia ser deserdado, o filho sanguíneo, ele poderia ser deserdado, porque se ele fosse um filho mau, se ele fosse um filho desleixado, o pai podia levar ele para o juiz e falar: eu não quero esse filho não tem nada a ver com o que eu espero de um filho. Então o juiz dava uma carta e arrancava aquele filho da herança. Mas havia também a possibilidade de alguém ser adotado. Então tinha lá o Senhor, ele tinha um servo muito bom, um garoto muito bom, alguém que era leal, alguém que era muito amigo. Então ele pegava esse homem, esse rapaz, e adotava ele, colocava ele no testamento, e a partir daquele momento, aquele que não significava muita coisa para a sociedade, era herdeiro de toda a herança. Agora, sabe qual é o detalhe disso aqui? É que um filho sanguíneo, uma vez que fosse deserdado, ele não tinha direito a nada, e a lei permitia que o pai deserdasse o filho sanguíneo. Mas aquele que era adotado, ele não poderia ser desertado
em hipótese alguma. E a Bíblia diz, é o que o apóstolo Paulo está falando: vocês foram adotados e o Pai não abre mão de vocês de forma alguma. A partir de hoje vocês são dignos de herança. Então entende que quando você lê e sabe um pouquinho do contexto, você vê como isso é impactante. Deus não abre mão de você, Deus não abre mão da sua igreja, Deus não abre mão dos seus filhos. Por quê? Porque Ele os adotou na cruz do Calvário. Isso é tremendo. Sabe, irmãos, quando Deus adota filhos, quando Deus, Ele pede para que frutifiquemos, para que ganhemos alma, todas as vezes que alguém aceita Jesus, ele é como um bebê espiritual. Então, essa nova criança na fé, o que ela precisa? Ela precisa de amor, ela precisa de atenção. E a Bíblia diz que o nosso Deus, quando Ele começa a trabalhar na sua vida, Ele dispõe para você todas essas coisas. E eu acho rico na palavra de Deus, lá em 1 João, coloca aí para nós, 1 João 2, versículo de número 12 a 14, olha só como o apóstolo João fala. O apóstolo João diz assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Agora vai lá para o versículo de número 14 agora. Olha só como que João fala de novo: filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Você vê? Quando Deus ele aceita alguém no nosso meio, Ele trata essa pessoa como um filhinho, Ele trata com amor. Nós precisamos entender, irmãos, que o propósito de Deus é gerar filhos, é adotar filhos, é trazer os seus filhos para perto de si. Sabe, o amor, a necessidade, toda criança pequena tem uma necessidade específica, amém, irmãos? E qual a principal necessidade da criança? É o alimento. Vamos abrir a Bíblia lá em 1 Pedro 2, versículo de número 2, olha só que tremendo. Primeiro Pedro 2:2 diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Amém? Então Deus ele dispõe, quando alguém chega aqui, Ele dispõe tudo o que ela precisa com respeito ao amor, com respeito às suas necessidades. Mas olha só, quando uma pessoa ela nasce de novo, ela deseja ser alimentada pela palavra. Hoje mesmo eu estava conversando com o David, e com o Mateus, e nós estávamos falando sobre a questão do novo nascimento no Novo Testamento. Irmãos, como a gente sabe que uma pessoa realmente nasceu de novo? Vou perguntar para você entender. Como você sabe que uma criança, um neném, ele está vivo? Ele faz o que, irmãos? Ele chora, ele respira, ele tem fome, não é? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, não é verdade? Como que você sabe que um crente nasceu de novo? Ele chora, ele respira, ele tem fome. Sabe, o evangelho é muito simples. E aí a pessoa fala: não, eu não estou querendo ir para a igreja não. Eu não quero isso. Ficar lá adorando. Irmãos, imagina o fardo que é uma pessoa
que não tem desejo de vir para o culto e ir para o céu. Vai fazer o que no céu? Se não consegue vir no culto, adorar a Deus, vai fazer o que lá nos céus? Mas aquele que nasceu de novo, ele deseja a presença de Deus, meu irmão. Essa é a diferença. E aí, você vê que tanto o apóstolo João quanto o apóstolo Pedro, eles mostram aqui, eles deixam claro, olha, quem nasceu de novo é um filhinho de Deus, quem nasceu de novo é amado de Deus, quem nasceu de novo deseja a palavra de Deus, isso é ser filho de Deus. Ora, irmão, preste atenção aqui, eu quero dizer uma coisa muito séria para você. Quando Deus criou os céus e a terra, Deus fez Adão. Quando Deus fez Adão, a Bíblia diz que o homem foi criado no 6º dia, amém? 6º dia. No 7º dia era o dia do descanso. Por que descanso na Bíblia? Será que Deus ficou cansado? Será que Deus ficou fadigado? Não, o descanso ali é porque não havia mais nada a ser feito. Amém, irmãos? Não havia mais nada que Deus precisasse fazer para receber o homem. Quando Deus faz o homem, é como um casal que prepara a casa para receber o bebê. Ela prepara o quarto, ela prepara o berço, ela faz tudo bonitinho, ela deixa o cantinho do filhinho dela, e aí vem o bebê, e o bebê completa aquela paisagem ali. Amém? Deus fez a mesma coisa, Deus sonhou com o seu filho, Deus colocou todas as coisas na terra, e falou, agora sim, agora Adão pode vir. E aí Adão vem. Você imagina que o primeiro dia de Adão foi assim, e aí Deus, o que nós vamos fazer hoje? Deus falou, filho, fica tranquilo, hoje é o dia do descanso, hoje é o dia de você ficar com o pai. Amém, irmãos? Quando Deus faz o homem, Deus não coloca o homem atrás de uma enxada e fala assim, ó, vai trabalhar sem vergonha, vamos produzir, vamos fazer alguma coisa. Não, Deus faz o homem, Deus coloca o homem como? Ele coloca o homem de frente de um riacho, de uma cachoeira, de um Éden, e fala, agora vamos desfrutar. Filho, tem muita fruta para você comer, tem muita coisa boa para você conhecer, tem muito lugar para você ir, filho, eu fiz tudo para você, porque o propósito de Deus não é que vivamos uma vida, sabe, difícil, uma vida ruim, uma vida intragável. E eu percebo, irmãos, que o evangelho, à medida do tempo, foi passando, e algumas pessoas foram vivendo um evangelho cheio de fardo, difícil, dolorido, como se isso fosse a vontade do Pai. A vontade do Pai é que os seus filhos usufruam daquilo que Ele fez. Sabe que eu acho impressionante? Adão conseguiu jogar tudo isso fora. Sabe, eu estava comentando aqui com os irmãos, como pode Pedro, Tiago, João, Barnabé, Tomé, Tadeu, Judas Iscariotes, como que pode todos eles estarem lá perto de Jesus, não é? Todos eles ouvirem a palavra de Jesus, ficarem deslumbrados com Jesus, e ainda assim ter espaço no coração de Judas para trair Jesus. Como que pode? Eu queria que você refletisse sobre isso. Sabe por quê, meu irmão? Porque é o seguinte, nós estamos diante de Deus, amém? Mas nós temos que entregar no nosso coração, porque nós sim temos potencial para sermos um discípulo amado, para sermos um Pedro, para sermos um discípulo que vai evangelizar, que vai fazer a vontade de Deus, ou sermos um Judas. Esse potencial está no nosso coração, e nós temos que despertar para Deus, porque Adão, irmãos, ele teve tudo de bom, e conseguiu desvalorizar tudo que ele recebe de bom.
Como pode? Eu não queria que você julgasse Adão e falasse, não, pastor, ele é isso e aquilo, não. Você tem que olhar para si. O segredo para se ver diante de Deus não é olhar para os outros. Uma vez eu estava conversando com uma menina e ela falando, pastor, quer dizer que se eu me desviar agora, eu não vou para o inferno, quer dizer que se eu quiser o pecado. Aí eu peguei e falei, calma aí, irmã. Você está desejando o pecado? Ela falou, não, misericórdia. Eu falei assim, então se você não está desejando o pecado, esquece desse assunto, vai para Deus. As pessoas estão focando no pecado, foca em Deus. Preste atenção, irmão. Se num deserto você colocar um pedaço de carniça e colocar a águia do lado da carniça, a águia não come a carniça. Só vai comer a carniça o urubu. Quem nasceu de novo é a águia. Você vai desejar Deus no seu decorrer de vida. E é isso que nós temos que entender, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de nós entendermos que Deus tinha uma expectativa quando cria Adão. Preste atenção, irmãos, quando você cria algo, você tem uma expectativa com aquilo. O que será que Deus esperava de Adão? Ora, se a gente sabe que Deus não esperava que Adão trabalhasse, então Deus esperava outra coisa. Se alguém falar que Deus é incompleto, isso é mentira. E se Deus não é incompleto, então Deus não esperava do homem adoração. Não é a sua adoração que faz Deus ser Deus. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são perfeitos. Então eles têm a perfeição em amor. Não é o seu louvor que faz Deus olhar para você. Porque a Bíblia fala que os anjos cantam santo, santo, santo de dia e de noite. Então os anjos, eles cantam e com certeza são mais afinados que nós. Porque se nós cantamos alguma coisa é porque praticamos. Imagina alguém que canta de dia e de noite, durante a eternidade. Ele sabe cantar, irmãos. Olha, então, o que Deus espera de Adão? E o que Deus espera de Adão é o que Deus espera dos seus filhos. E o que Deus espera dos seus filhos é o que Ele espera de nós nessa noite. O que Deus espera de você e de mim nessa noite. Deus disse uma coisa para Adão, algumas coisas para Adão que são fortes. Deus diz assim, filho, eu espero que você coma das árvores todas. Eu espero que você coma também dessa árvore aqui, ó, a árvore da vida. Eu não tenho tempo para explanar um pouco mais sobre isso, mas a árvore da vida é Jesus, amém? Quando Adão comia da árvore da vida, a vida de Deus habitava dentro de Adão. E aquele pedaço de árvore metabolizava dentro do corpo de Adão. E a partir daquele momento, a árvore da vida era a vida que tinha dentro de Adão. E Adão podia viver mais porque a árvore da vida estava sendo o seu alimento. Deus espera que os seus filhos se alimentem dele. Deus espera estar dentro de você e que a vida dele esteja dentro de você. Essa é a expressão de todo o Antigo e Novo Testamento. Deus quer estar dentro e se manifestando através da sua igreja. Deus espera estar dentro de você e se manifestar através de você. É isso que Deus espera. Quando Deus fala para Adão, olha Adão, sabe, Deus não cobrou nada, deu tudo. Coisa que ele falou, olha filho, come da árvore da vida. E olha o seguinte, filho,
tenha filhos. Duas coisas Deus falou, olha, tenha filhos. Sabe, irmão, duas coisas que Deus pediu para o homem, eram dois prazeres, e são dois prazeres na vida de todo ser humano hoje: o relacionamento sexual com a sua esposa e desfrutar dos alimentos que Ele te deu. Amém, irmãos? Tudo que Deus pede para você é que você entenda que Ele tem muito mais prazer para você. Haverá muito mais prazer em fazer a vontade de Deus, em ser instrumento de Deus, do que não ser. Muitas pessoas fogem do ministério, fogem do chamado, achando que estão ganhando. Eu vou falar para você, se você foge daquilo que Deus tem para você, quem perde é você. Adão tinha que comer da árvore da vida e tinha que fazer filhos. A única coisa que Deus queria, não pediu nada em troca. Sabe o que eu percebo, irmãos? Deus espera que você se alimente dele e gere filhos espirituais. Tem um versículo lá em Efésios 2, versículo de número 10, que diz assim: porque somos feituras suas, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus nos fez e nos criou em Cristo Jesus para boas obras, e Ele espera que nós andássemos, que nós andemos nessas boas obras em Cristo Jesus. Agora preste atenção no que eu quero dizer aqui para você. Essa palavra aqui, porque somos feitura no grego significa poemia, da onde nós temos a palavra poema. Feitura também pode ser traduzido como obra-prima. Quando a Bíblia diz, olha, porque somos a sua obra-prima, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Olha só o que a Bíblia está falando. Olha, você é para ser uma obra-prima. Para que serve uma obra-prima, irmãos? Para mostrar. O que é a obra-prima? É aquilo que você fez que se distingue de todas as outras obras. Então Deus fez tudo. Imagine tudo que Deus fez. Existe algo que a Bíblia chama de obra-prima, dentre de tudo que Deus fez, e essa obra-prima que Deus fez, que se distingue de tudo, se chama a sua igreja. O corpo de Cristo é a obra-prima dele, e ele fala, olha, minha querida, eleita obra-prima, vocês precisam entender que eu quero mostrar vocês para o mundo. Você sabe por que as pessoas não se convertem? Porque elas se enganam achando que lá fora é melhor. Eu tenho dó dessas pessoas que são cegas pelo diabo, porque aqui nós temos a vida de Deus. Olha, vocês não têm noção de quantas pessoas chegaram para mim e disseram, pastor, porque eu não aceitei Jesus antes na minha vida? Vocês não têm noção de quantas pessoas, sabe, depois que passaram pelo encontro, depois que vieram visitar os cultos, que fizeram aliança conosco, você não tem noção de quantas pessoas já confessaram chorando para mim, por que eu não me converti antes? Sabe por que eu vejo isso, irmãos? Nós precisamos entender que Deus tem uma expectativa a nosso respeito, que nós sejamos a obra-prima. Eu não tenho muito tempo, mas coloca para nós o versículo de número 15, Efésios 2,15 agora. Olha só que interessante, ele diz assim,
na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Se você olhar esse versículo, você vai entender que Jesus Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário, ele faz uma quebra. Ele pega a lei, porque quando ele fala os dois aqui, ele está falando dos judeus e dos gentios. Na Bíblia nós temos dois povos, os judeus e os gentios. Quem não é judeu é gentio. Então a Bíblia fala que ele quebrou e uniu os dois povos. Aonde ele uniu os dois povos? Na igreja. Hoje não tem mais distinção. Todos os que aceitam a Cristo, eles quebram a lei e eles entram na igreja. Mas olha, sabe o que eu acho interessante? A igreja é a obra-prima de Deus, amém, irmãos? Mas aqui ele fala outra coisa. Ele fala para criar em si mesmos, dos dois, um novo homem. Por que ele fala um novo homem? Porque o propósito de Deus não é apenas que você aceite Jesus e esteja frequentando uma igreja, é que você aprenda o valor do novo homem. Enquanto você não desejar ser um novo homem, então você não entra no propósito de Deus, porque uma coisa é ser igreja, uma coisa é se reunir como corpo, outra coisa é decidir amadurecer, é não ser mais criança, é ser um novo homem, uma nova criatura. Novo homem fala de personalidade, novo homem fala de uma alma restaurada, novo homem fala de caráter. O propósito de Deus é trabalhar na sua vida a ponto de que você amadureça e seja um novo homem. Sabe, irmãos, diante de tudo que eu tenho para te dizer, eu ainda queria falar para você sobre Adão. Quando Deus cria Adão, está lá em Gênesis 1, 27 e 28, diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Mas se você observar aqui, Deus diz assim: olha, sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. Então o propósito de Deus era o quê? Ter muitos filhos. Agora eu pergunto para você, o propósito de Deus era ter muitos filhos segundo a imagem de Adão, amém? Adão era perfeito, amém? Adão tinha a imagem de Deus, sim ou não, amém? Vocês estão entendendo? Então, o que Deus queria? Deus queria muitos filhos que tivessem a sua imagem, porque Adão tinha a imagem de Deus. Então, à medida que Adão se multiplicava a imagem de Deus. Mas o que Adão fez? Ele errou, e a partir daí, os filhos não eram mais filhos à imagem de Deus, era a imagem de um Adão caído. E é isso que eu quero propor. A imagem de Deus não é a imagem de um moreno, de um loiro, de um japonês, de um gordinho, de um magro, não. A imagem de Deus está na alma restaurada e o caráter feito pela palavra de Deus. A imagem de Deus é Cristo Jesus em nossas vidas. Hebreus 1, versículo de número 3, diz que Jesus, Ele é a expressão exata, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo
feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus é a imagem de Deus. Então, qual é o propósito de Deus? Não é de ter várias pessoas reunindo no prédio. O propósito de Deus é ter várias pessoas que expressem a sua imagem, que é a imagem de Jesus. E aí você fala: pastor, mas eu já sabia isso. Então eu pergunto para você: por que nós às vezes relutamos em expressar Jesus nas nossas atitudes? Por que relutamos em expressar Jesus, em pregar Jesus? Se é esse o propósito de Deus, o propósito de Deus não é cantar, porque no mundo eles cantam. O propósito de Deus não é tocar, porque no mundo eles tocam. O propósito de Deus não é dançar, porque no mundo eles dançam. O propósito de Deus é que você faça todas essas coisas, mas se pareça com Cristo, porque Cristo é a imagem de Deus, e é isso que Ele pediu. O Senhor não pediu outra coisa, Ele pediu isso. Sabe, irmãos, eu me lembro de uma festa de aniversário do Tiaguinho, há uns anos atrás, bastantes anos atrás. Eu lembro que uma prima da minha esposa chegou, nós morávamos no Libervida ainda, e ela chegou com um pacote muito bonito, e era uma roupa. E aí essa prima da Tânia veio sorrindo e falou: olha aqui para você, filho. E aí ele pegou na mão, ele era bem pequenininho, ele pegou na mão e olhou assim e falou: tia, o que é? É brinquedo? Ou é roupa? Aí ela pegou sorrindo e falou: é roupa. Eu falei assim: então tia, guarda que depois eu vejo as roupas. As crianças fazem a gente passar cada vergonha. Eu não vou julgá-lo, sabe por quê, irmãos? Se você quiser dar um presente para uma pessoa, você tem que levar em consideração quem ela é. Tem muitas pessoas que falam que amam a Deus, que querem fazer a vontade de Deus, e quando elas falam isso, elas só pensam em fazer coisas que elas gostam de fazer. Uma vez eu fui na casa de uma irmã, não vou falar o nome não, que vocês conhecem, e eu cheguei lá e ela fez uma festa, falou: oh glória, o pastor chegou aqui, vem cá pastor, eu fiz uma coisa que o senhor gosta. Ok, irmãos, é difícil a pessoa errar nesse quesito. Porque se tem uma pessoa fácil de agradar, sou eu. Irmãos, ela pôs um doce na mesa que realmente eu não gostava. E eu não tinha nem a minha esposa para dividir o doce, porque quando tem assim, eu falo: toma Tânia, pega um pouquinho, né? Meus filhos sempre me ajudam nesse quesito, sempre alguém está comendo junto comigo. Nesse dia eu estava eu e mais um discípulo, e eu não queria expor, e aí eu peguei e fiz o seguinte: comi bem rapidão. Fui lá e comi rapidão aquilo ali, para tomar um gole de café, porque café eu gosto, meu irmão, você não erra quando... E aí eu peguei e comi rapidão para tomar o gole de café. A irmã olhou para mim e falou assim: ah, o pastor comeu rápido, né? Gostou do doce, né? Foi lá e pegou mais um pedaço e pôs no meu prato. Sabe o que isso significa? Às vezes nós queremos oferecer para as pessoas aquilo que elas não pediram. Na Bíblia, o que deixa Deus feliz é quando nós expressamos a Cristo e quando nós conseguimos, através da nossa expressão, ganhar filhos para Ele.
filhos adotados, filhos amados. Sabe o que eu acho impressionante? A palavra do Senhor, ela é inerrante. Se você for em Lucas 15, eu não vou ler não, eu só vou citar. Lá nós temos 3 parábolas. A parábola da dracma perdida, a parábola da 100ª ovelha e a parábola do filho pródigo. Na parábola da dracma perdida, a mulher procura até achar, e acha, e quando ela acha, ela vai na casa da vizinha e faz uma festa. Amém? Aí depois vem a outra parábola, que é a parábola da 100ª ovelha. As ovelhas estavam todas no aprisco, só uma fugiu, mas o pastor foi atrás daquela uma, pegou a ovelha, trouxe para o aprisco, e depois ele fez o quê? Ele fez uma festa. Por quê? Porque, irmãos, Deus valoriza a dracma perdida, Deus valoriza a 100ª ovelha. Por quê? Porque isso significa aquele que está perdido. O Senhor faz festa nos céus quando um que está perdido, ele se encontra. Aleluias. Agora, na parábola do filho pródigo é algo incrível. Porque na parábola do filho pródigo, eu quero falar muito rapidamente, nós vemos 2 filhos, 2 filhos. O primeiro filho é quem? É aquele que ficou em casa. O filho que ficou em casa, ele simplesmente, ele não aparece muito no texto, ele é uma pessoa que está do lado do pai, está trabalhando com o pai, mas ele não conhece e nem respeita muito o que o pai pensa. E temos o segundo filho. O segundo filho é aquele que pegou a parte da herança e foi embora e gastou e acabou com tudo e fez tudo errado. Sabe o que eu achei interessante nessa passagem do filho pródigo? Tem muita revelação, mas eu queria falar com vocês uma coisa que me chamou a atenção. Foi que os 2 filhos estavam do lado de um pai amoroso. E os 2 filhos não aproveitaram isso. Os 2 filhos estavam do lado de um pai que amava, de um pai que estava disposto a suprir, de um pai que estava disposto a dar carinho, de um pai que estava disposto a trazer benefício para ele, mas eles não davam valor para isso. E infelizmente essa é a história da igreja. Irmãos, preste atenção. Qual a necessidade do pai de ver o filho pródigo e sair correndo, abraçar o filho e colocar uma roupa nova no filho? Qual a necessidade de colocar calçados, de colocar anel? Eu fiquei me questionando, por que Deus faz isso? Por que Deus coloca um anel no dedo? Porque, tá bom, estava lá com roupa esfarrapada, vamos colocar uma roupa melhor, ok? Mas não foi só isso. Ele fez o quê? Ele colocou roupa, ele colocou anel, ele colocou sandália e ele fez uma festa. Para que tudo isso? Eu digo para você, só aconteceu dessa forma porque Deus não faz nada fora da sua imagem. A imagem de Deus é uma imagem de festa, é uma imagem de autoridade, é uma imagem de renovo, e todos que vêm de lá para cá, seja porque ele fez ou porque ele deixou de fazer, Deus pega ele, troca a imagem dele, porque um filho de Deus é aquele que tem a sua imagem alterada pelo amor do Pai. Essa é a realidade do Evangelho. Quando você chega, ele põe um anel no teu dedo, você fala: pai, eu não sou digno. É, meu filho, mas você tem que parecer com o papai. Eu não sou digno dessa sandália. É, filho, mas você tem que parecer com o papai. Realmente nós não somos dignos, mas ele restaura todas as coisas, porque é assim que ele é. A imagem no Novo Testamento é tudo. É quando Deus ele entra e começa a arvorecer. E a palavra é essa, arvorecer.
quando você come da árvore da vida, a vida de Deus, ela te transforma de dentro para fora. Cristo é a árvore da vida. A única coisa que Adão tinha que fazer era comer da árvore da vida, mas ele não o fez. A única coisa que a igreja tem que fazer é se reunir, é estar diante de Deus e comer da árvore da vida e gerar filhos para Ele. É a única coisa que Ele pede. Se você quiser ter propósito, sabe por que o desânimo toma conta de nós? Sabe por que às vezes nós desistimos? Porque saímos da vida da igreja. Porque não deixamos o novo homem tomar conta. Porque não se alimentamos da palavra. Às vezes alguém abre o texto bíblico, você fala, não, isso aí eu já ouvi. Meu irmão, preste atenção, você não está aqui para ouvir novidade, você está aqui para ser alimentado, para alimentar o seu espírito, para sair daqui com convicções espirituais que tragam um novo homem à tona. Você já viu aquelas palavras que alguém fala e que te deixa pensativo o dia inteiro? Alguém fala, você engordou, pronto. Fiquei triste. O cara vai deitar, põe a cabeça no travesseiro e fala, eu engordei. Não é? Isso pode ter tantas outras palavras que nos deixam tristes, não é verdade? Um médico diz algo, olha, a sua situação está difícil, você vai ter que fazer uma operação, e aí você fica pensando naquilo, não é verdade? Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que você pensa demais, alimenta a sua alma. Tudo que você pensa demais, alimenta a sua alma. E é por isso que nós precisamos ouvir a palavra de Cristo. Porque a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Por isso que nós temos que nos reunir, nos alimentar. Quanto mais alimento espiritual, mais forte